Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Adriano Santos, vocês estão no canal TDEV Rocks e hoje a gente vai falar sobre mais uma dica da nossa coluna TDEV Tips. Falando mais uma vez de componentes, a gente já falou aqui várias vezes de outras suítes de controles, né? Falamos sobre KS Components, falamos sobre duas suítes de pacotes, né? Dois pacotes da TMS, e hoje a gente vai falar sobre mais um pacote de controles free também, né? Freeware, que são bem interessantes. Grande maioria de vocês que acompanham as minhas videoaulas já conhecem também, assim como o KS Components, que é o FGX. Então a gente vai utilizar eles hoje numa aplicação Delphi, e eu vou mostrar alguns componentes que eu gosto de utilizar nas minhas aplicações, ok? Eu vou explicar um pouquinho também sobre o FGX, quais componentes a gente possui e onde fazer o download, instalação e etc. Então vamos lá, eu vou fechar aqui o meu PowerPoint. Eu já estou com o Chrome aberto. Eu falei sobre esses componentes num tutorial, né, num mini tutorial no nosso blog. Então vocês podem entrar aqui, ó, se vocês forem na busca e colocarem aqui FGX, né, vocês vão encontrar facilmente o nosso artigo. Mas basicamente, se vocês observarem aqui, ó, tdevrocks.com.br 2015-10-01 progresso com FGX. Eu falei de um único componente, que é o componente de progresso, né, para a gente mostrar qualquer tipo de ação, qualquer coisa que está acontecendo dentro da nossa aplicação. Então vocês podem utilizar por aqui também, olhar, tem uns prints de tela, certo? E também preciso só atualizar esse artigo, vou atualizar junto com o vídeo, atualizar colocando aqui o link para esses controles. De qualquer forma, utilizando aqui o Google, se você colocar FGX Component, vocês vão conseguir chegar facilmente no site. Ó, tem o primeiro link aqui, é o link para o meu artigo, e também aqui o segundo link, tá tudo em russo, porque realmente os componentes são russos. Então, clicando aqui, ó, fire-monkey.ru, etc., ele vai cair nesse site aqui, que é o site do doidão aí, né, do maluco que faz esses componentes. E aí vocês têm aí várias versões desses controles, desse pacote, para XE5, 6, 7, 8, 10, e eu já estou aqui com ele instalado também no Berlim, tá? Eu utilizei aqui a versão 071.74. Então essa instalação, ela é totalmente instalável, né? Essa versão é totalmente instalável no Berlim, então podem ficar tranquilos, dá para utilizar tranquilamente, certo? Tem algumas coisas legais aqui, que na verdade é um fórum, né, que ele criou com informações sobre os componentes, né? Enfim, tem também prints de tela, então tem um monte de coisa legal aqui para a gente observar. O legal desses componentes é que eles se adequam, né, se adaptam à plataforma que está sendo utilizada. Ou seja, aqui se a gente olhar bem esse print de tela, a gente está no Android aqui, né, ele está demonstrando no Android, só que quem já está com Android 6, por exemplo, já não é mais essa carinha, né, esse retângulo das mensagens de loading, de carregando, né, de aguarde no Android 6, já é diferente. Então ele se adequa ao sistema operacional. Então ele vai colocar agora uma janelinha branquinha com um Error Indicator um pouquinho menor, etc. Então isso é bem interessante. Um pouquinho diferente lá do KS Loading, né, que ele tem ali uma cara bem particular e é a mesma para o iOS e para o Android. Tá? A mesma coisa aí para outros componentes, né? Aqui ele basicamente mostra tudo com o Android. Tem algumas telas aqui no iOS. Então esse, por exemplo, é um componente bem legal, que é o componente a gente chama isso no iOS de Action Sheet. Então são ações, né, que elas vêm de baixo para cima no iOS. A galera que usa iOS está acostumado com esse tipo de ação, então você tocou ali num determinado botão, sobe o menu e você pode escolher as ações desse menu. Esse do lado esquerdo seria no iOS e o mesmo componente utilizado no Android. Nesse caso, no Android, como não existe o conceito de Action Sheet, então ele mostra de uma forma aqui como se fosse um combo box, né? Então você vai clicar aqui nesse menu pop-up,
Tá? Clicou aqui, eu quero perguntar, por exemplo, para o usuário se ele quer tirar foto, escolher a foto da galeria ou se ele quer escolher a foto de uma foto na hora, né? Ali, escolher da câmera, tá? Então você pode utilizar esse tipo de componente para fazer esse tipo de menu pop-up, certo? E tem outros componentes aí que podem ser utilizados facilmente na aplicação. Então, vamos lá. Baixando aqui a versão zipada, né, a compactada, você vai descompactar essa versão. Vamos aqui para o Delphi. Eu vou aqui na minha pasta, eu costumo colocar os meus componentes numa pasta chamada componentes, no C2 pontos. Então, eu já tenho ele descompactado aqui, versão FGX 07174. Clicou aqui, ó, você vai ter a pasta com o código-fonte de cada componente, ou seja, você conhece um pouquinho mais, manja um pouquinho mais, quer mexer no componente, eu não gostei da corzinha lá, eu quero uma cor diferente, quero que a cor do componente de loading se adeque à identidade visual do meu aplicativo. Se você conseguir mexer aqui, né, não é uma programação muito fácil, mas se você conseguir mexer, tá aí o código-fonte inteiro de todos os controles que a gente possui lá, certo? Bom, aqui também tem a pasta samples, com todos os exemplos desses controles que podem ser utilizados lá facilmente, e uma pasta também styles, que tem alguns estilos aí prontos também, ó, ponto .style, né? Então também, se você conseguir mexer lá no Delphi, nesses controles, você também consegue mexer um pouco no style desses componentes, certo? Aqui, ó, na aplicação, na raiz do componente, você tem um FGX Group, que é um grupo com todos os controles, né, com todos os pacotes que podem ser instalados. Então nós vamos lá para o Delphi. Eu já tenho, evidentemente, os controles instalados, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir esse pacote, esse grupo aqui, né, do nosso componente, e vocês vão, depois de descompactado, né, vocês vão entrar aqui no Project Manager. Deixa eu só ativar aqui a minha janela do Project Manager. Então tá aqui, ó, a instalação do componente é simples. Então aqui são todos os demos, né, e esses dois BPLs que são instalados no nosso Delphi. Então, pego primeiro aqui, ó, o FGX 230.bpl, botão direito, dá um install, ele vai instalar uma biblioteca runtime. Depois, logo em seguida, botão direito no outro BPL, install novamente, ele vai instalar os controles para vocês aí, e aí vocês vão ter uma paleta cheia de controles, cheia de componentes para utilização no Delphi. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou dar um file new, utilizar aqui, ó, Multi-Device Application Delphi, eu vou pegar Blank Application e vou mostrar para vocês a paleta de controles do FGX. Deixa ele abrir aqui a nossa aplicação. Olha só, eu vou fechar o Project Manager, eu já estou com ele aberto aqui, ó, ele instala 3 paletas, tá? FGX Extended FM Controls, Animations e Style Objects. Então tem muita coisa aqui para se estudar, para se entender, tá vendo? Tem uma série de controles que podem ser utilizados de uma maneira bem fácil, inclusive, ok? Eu vou mostrar aqui somente 2 componentes. Mas olha só, a primeira dica de hoje, nesses controles, diferente lá do KS Components, que eu posso utilizar no Windows, Mac, também no iOS e no Android, esses controles aqui não podem ser utilizados, nem todos podem ser utilizados no Windows. Então percebam aqui, eu estou com o 32 bits Windows selecionado, então esses controles aqui, o Action Sheet, Virtual Keyboard e o Progress, também o Activity, eles não ficam disponíveis, porque eles não funcionam no Windows. Então o que eu vou ter que fazer? Mudar a plataforma aqui para Android ou iOS, tanto faz, e aí sim eles estarão disponíveis para mim. Então olha só, colocando o componente Activity na tela, vocês vão notar que tem 2 propriedades praticamente, né? Eu tenho o Message e tenho o título. Aqui, ó, Message e título. Tag é normal de qualquer componente Delphi. O name dele. As propriedades de bind, que eu posso selecionar, configurar ele para se conectar no bind, né? Sei lá. E a propriedade que permite ou não cancelar a janelinha. Isso quase nunca uso, tá? Mas, enfim, tem
alguns eventos, onCancel, onHide e onShow, que vocês podem interagir, né? Então, de repente, o cara cancelou alguma informação, você pode ir lá e falar, olha, você realmente quer cancelar, né? Enfim, dá para fazer algumas brincadeiras aí também. Mas, basicamente, as propriedades que eu mais uso são a Message e a Title, e aí eu vou colocar um botão em tela. Eu vou só exemplificar aqui a aplicação, ó. Olha só como é que eu vou utilizar. Então, o FG Activity, deixa ele aparecer para a gente aqui. Ah, esqueci de um detalhe muito importante, tá? Depois que você instalar a aplicação, né, o componente, você tem que indicar para o Delphi onde estão as units do componente. Então você tem duas formas, né? Uma delas é no Project Options, lá na opção de Search Path, né? E a outra opção, que eu acho que é a mais interessante, a que eu uso, é utilizar aqui o Tools Options. Vocês vão entrar aqui no Library Path do próprio Delphi e indicar onde está a pasta com as units do componente. Aí, de uma maneira bem simples, toda aplicação que você abrir, ele vai ter também esse Library Path adicionado, tá? Então, aqui, ó, Delphi Options, Library Path. Vou clicar aqui, ó. O meu não... o meu está aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei para ser component fgx0714/library. Então você vai apontar para a pasta library, tá? Então ele já está correto aqui. Deixa eu só ver por que ele não está mostrando. Então é fgx FG Activity, né? Deixa ele pensar aí e trazer as informações. Agora sim, ele já compilou, terminou, deu failed aqui, né? Mas porque ele veio parar em cima da nossa codificação. Então, olha só, já atualizou as bibliotecas, FGX Activity já apareceu aqui no control barra, no nosso Delphi. Aí eu tenho as propriedades que eu posso mexer normalmente. Então, message dois pontos igual. Vou colocar aqui, ó, a mensagem que eu quero que seja recebida. Então, por exemplo, carregando fotos, vai. Vamos chutar alguma coisa aqui. FG Activity novamente, vou dar um título para ele. Vou colocar o nome do nosso blog, então tdev rocks, tdev tips, as nossas dicas, né? Esse vai ser o título da caixinha. E aí, para mostrar, para exibir essa mensagem para o usuário, como é que eu faço? FGX, olha só que difícil, né? Show! Acabou. Esse é o método que é utilizado para mostrar a janela para o usuário. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aí uma query que vai demorar um certo tempo para rodar, então eu posso colocar aqui um ponto show antes de dar um open numa query, um execute, um exec.sql, etc. Coloco esse cara, terminou logo na linha seguinte, né, que eu dei o open, eu posso colocar o ponto hide, que é para exibir, para ocultar este componente. Então, olha só. Para fazer isso, para simular, eu vou colocar um timer na tela, senão a gente não vai conseguir simular, né? Vou colocar um timer, 3 segundos, vou colocar aqui 3.000 milissegundos, vou colocar o enabled dele falso, e no onTimer, eu vou dizer que o FGX, é o FG Activity, né? Ponto hide, e timer1 ponto enabled falso. Então eu desativo o meu timer quando ele passar pelo evento onTimer a cada 3 segundos. Aqui na programação eu faço o seguinte, ó, eu vou dar um show timer1.enabled true. Então isso vai simular aí que ele levou 3 segundos para fazer uma determinada ação, certo? O que eu tinha falado antes para vocês, ó, é o Project Options na aplicação, né, no projeto mesmo. Se caso você não quiser colocar lá no Library Path o caminho para o componente, você pode colocar aqui no Search Path. Ó. Então, Project Options, entra aqui na opção Delphi Compiler, Search Path, e aí você vai indicar o caminho da pasta Library do FGX. Lembrando uma coisa, aqui no Target, né, essa configuração que a gente faz aqui é por plataforma. Ou seja, se eu quero fazer, configurei para Android, deu certinho,
Vou rodar essa mesma aplicação no iOS. Esqueci de colocar aqui no iOS Device. Colocar o search path dele aqui, colocar a opção, o caminho do library do FGX, não vai funcionar. Ele vai continuar acusando que o componente não existe. A menos que você faça aquilo que eu falei, que é colocar lá no library path dentro do Tools Options, que já fica na raiz do Delphi. Acabou, qualquer aplicação que você criar, já vai reconhecer esse componente normalmente. Então, olha só. Vou colocar aqui no default layout. Eu já estou aqui com o meu celular rodando, né? Já está aqui funcionando. O target, eu já escolhi aqui o meu celular, é um Moto G segunda geração. A gente vai gerar esse aplicativo dentro do nosso celular para poder a gente demonstrar isso, tá? Então, vou colocar aqui em Release, vou executar o aplicativo. Enquanto ele compila, eu vou abrir aqui o Reflector 2, que é o programa que eu uso para espelhar a janela do meu celular para que vocês possam ver então o aplicativo rodando, tá? Eu vou configurar enquanto isso aqui. Vou colocar a opção do Chromecast, né? Ele utiliza aí o método, o conceito de Chromecast do Android, de cast na verdade, né? Então ele já executou aqui, eu vou arrastar a janela para você do outro monitor. Vou fechar aqui a janela e vamos aguardar então que ele traga o aplicativo para dentro do celular para que vocês possam ver como é que funciona. Enfim, a gente tem aí uma série de controles de componentes que podem ser utilizados. Os dois que eu mais uso hoje são o Activity e também o Progress. O Progress ele vai criar uma pequena barra de progresso, né, imitando ali, por exemplo, o Progress Bar que a gente usa muito em VCL, né? Então, esse componente também é legal. Em que momentos que eu uso, Adriano? Você pode utilizar quando está abrindo uma query, se você sabe o início e fim, né, de abertura dessa query, se você tem aí informações de tempo, por exemplo, mais ou menos quanto tempo leva, então você pode ir colocando ali o progresso, olha, 10%, 20%, 30%. Você pode colocar também, estou fazendo download de algumas imagens de um servidor REST, então eu posso também colocar esse cara, pegar o tamanho em bytes dessa imagem e fazer com que ele mostre para mim tantos bytes e tantos bytes estão sendo baixados. Enfim, tem uma série, são infinitas utilidades que eu posso dar para esses componentes. Fora os outros que já estão aí também inclusos dentro desse pacote, que podem facilmente serem utilizados, tá? Então, usem e abusem. O componente tem código fonte aberto, então se você achou algum bug, achou algum problema, mexam nesse problema, avisem o programador, provavelmente ele está esperando isso mesmo, que a gente entre em contato com ele, fale, olha, tem um errinho aqui, corrigir, ou então tem um errinho aqui, olha, não estou conseguindo corrigir, dá uma olhada aí, né? Então, é bem interessante. Eu já cheguei a falar com o russo lá que desenvolve, foi um errinho que eu achei no Action Sheet, isso faz muito tempo, mandei lá no fórum, ele respondeu, corrigiu e agradeceu bastante. Então, bem interessante a gente poder contribuir também com a comunidade, com os componentes que a gente está utilizando. Então, olha só, o Delphi está fazendo aí o deploy, evidentemente ele demora um pouco mais, porque aqui eu tenho uma máquina virtual, gravo com um aplicativo aqui que consome um pouco de memória do equipamento. Então não se espantem, isso não é normal, essa demora em deployar, né, fazer o deploy da aplicação para dentro do nosso dispositivo, tá? Vamos esperar só ele carregar a aplicação para a gente poder ver e aí demonstrar também outros controles também, certo? Vamos esperar aí. Perfeito, a aplicação já está sendo instalada, está subindo aqui, ó. Já estou com o celular na mão, então vou tocar aqui no botão. Olha só. O título ali, TDEV Rocks, TDEV Tips, né? E a mensagem que a gente colocou, carregando fotos. A gente colocou 3 minutos, ele fechou a aplicação. Então, aquilo que eu tinha falado, né? Se eu abrir o site de novo aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver onde é que tá. O site está um pouquinho desatualizado já, né? Olha só, tá vendo? Esse aqui era o formato até o Android 5.1, se não me falha a memória, 5.0, tá? Então, se a gente olhar aqui o nosso aplicativo agora, olha só, já é um pouco diferente porque eu tô com o Android 6.0 aqui no meu celular. Então ele vai se adequar, né? Vai mostrar o design de acordo com o sistema operacional e também de acordo com a versão do sistema operacional. Isso é bastante importante. Se a gente pegar lá o KS Components que a gente viu em outro
em outra videoaula, ele tem um formato específico, um formato dele. Tem código aberto, posso mexer, etc. Mas é um formato dele ali, um quadradinho com a bolinha no meio, acabou. Então, se você tem aí essa curiosidade, essa necessidade de utilizar o formato no design do próprio sistema operacional, de repente é uma exigência do seu cliente, né, do seu usuário final, então você pode optar aí ou por usar o KS ou por usar o FGX. Então vamos voltar lá para o Delphi. Eu quero mostrar aqui mais um componente, que é o componente de progresso. Então olha só, eu vou só mostrar ele aqui, depois eu vou pegar o exemplo já pronto, para a gente não perder tempo, né? Então eu vou pegar aqui FG, vou achar ele aqui, ele fica em Extended FM Controls, Progress Dialog, ele tem também 3 eventos e tem algumas propriedades. Olha só, o que você encontra aqui? O progresso, que é o progresso atual, 10, 20, 30, 40%, ou de 1 em 1, né? Tem o max, então se você tem lá, por exemplo, sei lá, o meu arquivo que eu estou baixando do banco de dados da nuvem tem 1 mega, então eu vou colocar aqui 1.24 megas, isso em tempo de execução e tal. E aí aqui eu posso falar, olha, baixamos 10 KB, baixamos 20 KB, 30 KB, assim por diante. Então isso você pode colocar dentro da sua programação enquanto ele está sendo atualizado. Tem a mensagem também e tem o título. Então, normalmente aqui eu posso utilizar. Eu tenho também, ó, kind, essa propriedade é interessantíssima. Por quê? Eu tenho as opções de tamanho já determinado, eu sei quando que inicia, quando que termina o meu progresso, e se eu não sei, eu posso colocar aqui a opção Undeterminated, tá? Essa opção aqui, ele vai ser um loop infinito, né? Então, enquanto eu estou dando show nesse cara, ele vai mostrar o meu progresso. Então, é bastante interessante também fazer uso dessa propriedade quando você sabe e quando você também não sabe o fim desse progresso. Se eu abrir aqui o exemplo, ó, vou dar um close all, vou abrir aqui os exemplos do FGX, vou lá na minha pastinha C2.componentes, vou pegar aqui, ó, um pouco mais para cima, 2 níveis acima, se eu não me engano, não, peraí, C2 pontos, components, FGX, samples, vou pegar aqui a opção de progresso, aqui, ó, Progress Dialog Demo. E aqui ele tem um pequeno demo das opções, tá vendo? Então, inclusive o exemplo é mais completo que o meu aqui. Tem um Activity e tem um Progress também. Então eu vou compilar isso aqui no meu celular, ó. Deixa ele detectar aqui. Já detectou, ó, vou selecionar. Vou colocar em modo release para ele compilar mais rápido aqui e vou executar essa aplicação também no celular para a gente poder ver, certo? Então vamos só aguardar ele fazer o deploy. Eu vou arrastar já aqui a janelinha para o lado para que vocês possam ver e vamos só aguardar que ele envie o aplicativo para lá. Agora sim ele está instalando para a gente aqui, vamos só aguardar ele subir a aplicação da Launch, né, dentro do meu celular Android, para a gente ver como é que ele vai funcionar então. Vou só minimizar o Delphi aqui, ó. Deve estar com a janela por baixo ainda, né? Agora sim, vocês não estão vendo, mas ele levantou aqui. Aí, beleza. Deixa eu só minimizar aqui, ó, para a gente poder ver melhor, né? Olha só. Então tá aqui a aplicação. Essa primeira propriedade aqui, que é a cancelable, né? Até é difícil de pronunciar. É aquela primeira propriedade do Activity Dialog que eu posso utilizar ela para permitir que o usuário possa cancelar ou não a atividade, né? Então, se eu marcar ela aqui, ó, dar um show activity, eu posso tocar fora da caixa, né, ó, na parte escura, e ele cancela para mim o progresso, ok? Do contrário, se eu tentar fazer isso aqui com ela desligada, ó, enquanto eu não terminar o download, né,
Então ele não deixa eu tocar na parte de baixo, né? Mais ou menos parecido com o componente que a gente viu nas aulas anteriores, nas dicas anteriores. E aí o progresso, ó, ele vai mostrar aqui uma janelinha de progresso, tá vendo? Então ele simulou aí como se estivesse fazendo download de um arquivo qualquer, né, fictício, mas dá para a gente poder entender um pouquinho como que funciona esse componente de progresso. Novamente informando para vocês, ele vai utilizar o formato padrão do sistema operacional. Então, se eu utilizar o iOS para isso, ele vai mostrar uma janela completamente diferente. Deixa eu até mostrar para vocês aqui novamente, ó. Deixa eu achar aqui o print. Olha só, ele sempre mostra, né, do lado esquerdo, na maioria das vezes do lado esquerdo no Android e no iOS. Nesse caso aqui, ele está mostrando já o mesmo aplicativo executando no iOS, como que vai funcionar aqui o Activity, né? Aqui o Download Content no Android. Um pouco mais abaixo aqui tem aqui, ó, a versão do progresso no iOS. Então é assim que ele vai mostrar, uma janelinha escura, né? Uma tela escura, uma camada escura, o texto e uma barra de progresso pequenininha, fininha, né? Que é o formato básico aí, normal do iOS. Ou seja, de uma maneira muito fácil, né? Eu sempre falo isso, eu gosto de trazer dicas fáceis aqui para vocês. De maneira bastante fácil a gente consegue implementar algumas funcionalidades na nossa aplicação e dar uma outra cara, né? Uma cara diferente para o aplicativo que a gente vai disponibilizar lá para o nosso usuário, para o nosso cliente e assim por diante. Então era isso que eu queria falar para vocês. Novamente aqui o meu site. Acessem aí o tdevrocks.com.br. Vocês vão ter acesso a todas as informações, outros tutoriais, outros cursos. Não esqueçam, pessoal, deem um like aqui na parte de baixo se vocês gostaram da videoaula. Compartilhe esse vídeo também. Compartilhem nas suas redes sociais, os nossos tutoriais e assim por diante. Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima. É isso aí.